Atos dos Apóstolos, do capítulo 19 ao capítulo 22. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço, e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então, o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: Depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. E, enviando à Macedônia 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho,
porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios! A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe o permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. Então, tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma gritaram por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: Varões efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, pois até corremos o perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E, tendo dito isto, despediu a assembleia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanhou-o Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, bem como os de Tessalônica, Aristarco e Secundo, Gaio, de Derbe e Timóteo, e os da Ásia,
Tíquico e Trófimo. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos detivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenara. E, logo que nos alcançou em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia imediato defronte de Quios. No outro aportamos a Samos e chegamos, no dia seguinte, a Mileto, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E, tendo eles chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida,
Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. E assim aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e, correndo em direitura, chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixamo-a à esquerda. Navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio havia de ser descarregado ali. Havendo achado os discípulos, demoramo-nos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos e despedimo-nos uns dos outros. Embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, rogamos-lhe, tanto nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não se deixasse persuadir, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. E calamo-nos. Depois destes dias,
havendo feito os preparativos, fomos subindo a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago, e compareceram todos os anciãos. E, havendo-os saudado, contou-lhes, uma por uma, as coisas que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Fomos informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. E se há de fazer, pois, certamente saberão que és chegado. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma eles contigo, santifica-te com eles, e faze por eles as despesas para que rapem a cabeça. E saberão todos que é falso aquilo de que têm sido informados a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente, guardando a lei. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Então, Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Mas quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, tendo-o visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no, clamando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda, além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado este santo lugar. Antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade, e houve ajuntamento do povo. E, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Então, aproximando-se o comandante, prendeu-o e mandou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, mas, não podendo por causa do alvoroço saber a verdade, mandou conduzi-lo à fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência da turba, pois a multidão o seguia, clamando: Mata-o!
Quando estava para ser introduzido na fortaleza, disse Paulo ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és porventura o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4.000 sicários? Mas Paulo lhe disse: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido o comandante, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, feito grande silêncio, falou em língua hebraica. Assim, disse Paulo: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Ora, quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos. E, tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Como eu nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu o vi. Disse ele: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Disse eu: Senhor,
Eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele: vai, porque eu te enviei para longe, aos gentios. Ora, escutavam-no até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Gritando eles, e arrojando de si as capas, e lançando pó para o ar, o comandante mandou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo: vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar. E até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.